E o que é esse diálogo interno disfuncional? É uma tagarelice interna desnecessária, desgastante, que desencadeia transtornos psicológicos. Quer ver alguns que eu vou poder falar e você vai conseguir se ver nessas situações? Sabe aquele diálogo interno inflamador que colocam você, os seus pensamentos contra outras pessoas? Sabe aquele diálogo interno sabotador? É aquela conversa que me coloca contra eu mesma? Sabe aquele diálogo interno potencializador? É aquela conversa interna que catastrofiza toda a situação. Ela coloca como a situação muito pior do que ela é. Ela aumenta aquela situação. E aquele diálogo interno crítico, que acha defeito em tudo, que nunca está satisfeito, que poderia ser melhor, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter agido daquela forma. E aquele diálogo interno ansioso, que vive preocupado com o que pode acontecer ou não vai acontecer. E aquele diálogo interno adivinho, que você imagina o que as outras pessoas pensam. Terrível, isso destrói a gente. E aquele diálogo interno, Marte, ele carrega o mundo e os problemas dos outros nas costas. Aquela pessoa que fala, eu vou na casa da pessoa, eu vou ajudar a pessoa a fazer isso, 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 depois eu vou chegar em casa, eu vou ligar para minha amiga que não está passando bem. É o Marte. E aquele diálogo interno perseguido, que ele reclama de tudo, ele apresenta um diálogo interno derrotista, a pessoa se sente vítima das pessoas e da situação. Em todas as situações, a pessoa se sente diminuída, com menos-valia. E nessa situação é onde nós fazemos com o nosso organismo todo aquilo que foi falado antes. Nós jogamos os neurotransmissores no nosso organismo e ali vem toda a bomba. E essa bomba às vezes não vem na hora. Essa bomba vem 2, 3 dias depois, no sentido de você estar mais ansiosa, de você estar mais triste, de você estar mais pensativa. E isso que nós precisamos evitar. E aquele diálogo interno que é egoísta, que pensa só em si. Poxa, mas a pessoa não percebeu que eu estava me sentindo triste. Poxa, mas a pessoa vem com 7 pedras na mão, ela não percebeu que eu não estava bem. É o diálogo interno egoísta, que nunca consegue ter a empatia, se colocar na situação do outro. Porque a empatia é você se ver vivendo a situação do outro, vivendo, porque se colocar na situação do outro é algo com 2 personagens, você e a pessoa. Agora, se você tem a empatia verdadeiramente, você se coloca na situação daquela pessoa como se você estivesse vivendo aquela situação. E aquele diálogo interno controlador, que gosta de manipular as pessoas, que fala muito a frase, eu acho que você deveria fazer isso, isso e isso. Eu acho que a situação não é bem assim. O eu acho é para você. O eu acho é a maneira como você vê a situação. Então, aquele diálogo interno, eu acho que a coisa não deveria ser assim, eu acho que a pessoa não deveria ter falado assim, eu acho, nós não estamos respeitando a história do outro, a história que a outra pessoa está vivendo para poder estar agindo daquela forma. E nesse sentido, qual seria a solução para isso? Qual seria a maneira, a ferramenta que eu posso fazer para sair disso? Nós deveríamos, em primeiro lugar, corrigir os nossos diálogos internos disfuncionais pelos diálogos internos funcionais.
Vou falar uma coisa muito importante. Isso precisa ser treinado, e muito treinado, porque nós só temos dois caminhos. Ou mudar o nosso jeito de ser, que está nos prejudicando, que está nos sabotando, que está fazendo aquela avalanche de neurotransmissor no nosso corpo de uma forma sistêmica. Ou nós vamos ficar assim para o resto da vida. Então, se nós temos a consciência de que o nosso jeito de pensar precisa ser alterado, é agora, é nesse momento, é hoje. Não é pensar amanhã eu vou mudar, amanhã eu vou tentar, porque o amanhã vai sempre chegar e você vai sempre falar essa frase. Amanhã eu vou tentar, o amanhã chegou. Aí amanhã você fala a mesma frase, amanhã eu vou tentar. Esse amanhã é interminável, é infinito, ele não vai chegar. Então o momento de mudar é agora, porque quando nós temos essa consciência e não fazemos nada para alterar, nada para mudar, nós fazemos da nossa vida um inferno e das pessoas que estão ao nosso redor. Sabe aquelas pessoas que vivem reclamando? Vivem achando dor em tudo? Essas pessoas, se elas não têm a consciência de como elas são, em primeiro lugar, elas já estão prejudicadas. Agora, se elas não têm a consciência de como elas são, muito menos a consciência de que elas estão atingindo outras pessoas. Porque ela se torna chata, ela se torna intransigível, ela se torna uma pessoa resistente. Então, ela fica infernizando, ela fica colocando as outras pessoas em situações tão ruins quanto a dela, ou piores. Ou muito pior. É isso que nós precisamos ter a consciência. Por que que nós precisamos mudar? Porque a primeira pessoa a ser prejudicada somos nós. Então vamos começar a mudar. Começando pelo diálogo interno funcional. E como que eu faço isso? Eu estabeleço comigo mesmo o que me promove uma estabilidade emocional. Se eu começo a pensar em um diálogo interno negativo, diante de todos aqueles que eu já listei, e percebo que aquilo está me fazendo mal, então eu começo a ter comigo mesma uma atitude de acolhimento, a empatia por você mesma. Se coloca na situação e se fosse ao contrário. E aí o contrário pode ser um diálogo interno, apaziguador, que é aquele que te acalma, que te aproxima de outras pessoas através da tolerância, através da paciência. Ele pode ser um diálogo interno aliado. O que é esse diálogo interno aliado? Eu faço o que for necessário para eu me tirar daquela situação, daquela angústia, daquele medo. Então, eu sou aliada de mim mesma. Eu estou numa situação que eu comecei com diálogo interno. Então eu vou fazer uma respiração profunda, 3 respirações profundas. Solta. Tenha a consciência, nesse momento eu estou tendo um diálogo interno disfuncional. Então eu vou fazer agora o quê? Eu vou ter um diálogo interno funcional, aliado. Eu vou ser aliada de mim mesma. Respira. Ninguém vai chegar para você e vai falar assim, respire e te acolhe. Respira e se acolhe. Se abraça. Então tenha um diálogo interno aliado a você mesmo. E aquele diálogo realista, que procura enxergar as coisas de uma forma realista, sem ficar maximizando uma coisa ou minimizando. É aquela pessoa que ela nem é tão otimista, mas também ela não é super pessimista. É aquela pessoa que consegue sair na rua e ter a consciência, eu acho que eu vou procurar uma coisa bonita para eu olhar. De repente você começa a olhar e uma coisa te chama atenção. Uma pessoa bonita, uma flor bonita, um carro bonito, uma criança, um cachorro brincando com o seu dono. Isso é um diálogo interno realista. Ou
o diálogo interno otimista, que você começa a enxergar o lado bom de todas as coisas. E o lado bom de todas as coisas tem sim o lado ruim. Lógico que tem. É o yin e o yang trabalhando o tempo inteiro. É o bem e o mal trabalhando o tempo inteiro. Mas se você tem a consciência de que você está muito negativa, e quando o seu diálogo interno vem muito negativo, você na hora já põe um gatilho. Gatilho positivo. Quero ver algo bonito na minha frente nesse momento. O seu olhar vai buscar e você vai achar, você deu o comando. Você deu a autorização para você mesma a ter um diálogo interno otimista, confiante, daquele que vive um dia de cada vez. E aquele diálogo interno humilde, que você aprende a admitir que você não é o dono da verdade, que às vezes você erra e que às vezes a gente se engana em relação às outras pessoas. Isso é muito importante, porque às vezes nós temos um olhar que não conseguimos perceber isso, que só nós temos razão, que só nós estudamos e sabemos aquilo que nós estamos falando. Esse é um diálogo interno que se chama humilde, você saber reconhecer aquilo que é necessário no momento, numa situação, num diálogo, numa conversa. E aquele diálogo interno assertivo, que é aquela habilidade que a gente consegue de fazer afirmação dos próprios direitos, de expressar os nossos pensamentos, de expressar os nossos sentimentos, poder expressar as crenças de uma maneira correta, de uma maneira clara, de uma maneira honesta, quando a gente se aproxima do contexto ali, de uma conversa, de uma situação, e de uma maneira que a gente não viole as outras pessoas, que a gente não atinja, né? E aquele diálogo interno resgatador e resiliente, quando eu me torno uma pessoa responsável em resgatar a minha autoestima, em resgatar a minha resiliência. Porque a resiliência é a capacidade do indivíduo em lidar com os problemas, em superar obstáculos, em resistir às pressões, às situações adversas, a choque, estresse, sem entrar num surto psicológico. Entendendo assim que a gente pode considerar a resiliência uma combinação de fatores que elas nos trazem, que traz ao ser humano condições para enfrentar e para superar os problemas e as adversidades. E isso eu estou me referindo à habilidade de a gente se manter sereno diante de situações de estresse. Eu vou pegar aqui uma placa que existem 4 frases. Isso vai ser uma ferramenta para você, a hora que perceber que está com um diálogo interno disfuncional, que ele começou a te prejudicar, que ele começou a lançar na sua parte sistêmica, em todo o seu corpo, todos aqueles neurotransmissores que não vão te deixar bem, você pelo menos vai lembrar de uma ou duas. São 4 frases. Então você vai lembrar de uma ou duas, para que você possa, na hora que você está com aquele diálogo interno disfuncional e negativo, você falar para você mesma essas frases. Eu fiz muito isso adiantou muito para mim. Isso fez um efeito enorme na minha vida. E é por isso que nesse momento eu passo isso para você também. Olha aqui. Eu vou tentar ver se vocês conseguem enxergar essas frases. Leia com bastante tranquilidade, bastante serenidade. Dá para ler? Hoje eu estou em manutenção. Proibido jogar lixo. Outra. Manuseie com cuidado. Outra.
Só por hoje, não me perturbe. Essas frases são para aqueles momentos quando você estiver com aqueles diálogos internos que você percebe que ele está disfuncional, percebe que ele está te prejudicando, percebe que está mudando seu humor, percebe que numa situação, num diálogo, numa conversa com as pessoas, você está se alterando. Então você fala para você mesmo, qualquer uma dessas frases. Isso aqui vai te dar o gatilho de que você precisa, naquele momento, no poder do agora, mudar, fazer diferente, fazer de uma forma com que cada dia você faça um pouquinho. E esse pouquinho, ele pode virar um montão daqui uma semana, daqui um mês, daqui alguns anos. Porque o pouquinho de hoje, ele fica um pouquinho maior amanhã, um pouquinho maior depois de amanhã, e ele pode virar um montão de coisas boas. Então, se permita estar em manutenção por algumas horas. Olha a primeira frase. Se permita estar em manutenção por algumas horas. Se permita se manusear com cuidado, com autocontrole, com acolhimento. Se permita, só por hoje, não se perturbar com seus diálogos internos. Porque todos nós estamos evoluindo. Essa evolução, ela depende da nossa história, do que nós vivemos até hoje. E como nós lidamos emocionalmente com essa história. Se você achou que esse vídeo fez um sentido para você, mexeu com você, lembrou de uma pessoa que pode mexer com ela também, compartilhe nosso vídeo, clique no botãozinho lá do joinha, no curtir, passe para outras pessoas, para que o YouTube possa entender que este nosso vídeo pode também ajudar outras pessoas, assim como você foi ajudado. Um beijo no seu coração.